por que estamos sempre na presença de Deus? Quais são as seguranças que nós temos quando estamos procurando estar sempre na presença de Deus? O que nós realmente aprendemos em estar na presença de Deus? E como nós também usamos aquilo por estarmos com a presença de Deus, quando Ele procura nos usar da forma com que Ele quer. Eu queria que os irmãos pudessem abrir a sua palavra, a Bíblia, em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 a 24. E 24. 2 versículos apenas. Eu estou com a Almeida Corrigida Fiel hoje. Uma Bíblia que eu prezo muito na minha leitura. Gosto muito dessa tradução. Mas eu estou lendo a Almeida Corrigida, clássica, né? Que eu ganhei de presente. Eu estou lendo. Aqui está Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Não é Juízes não, irmão. Vamos falar de castigo aqui, de maus reis, desobediência, não. Nós vamos falar do Senhor, pelo qual nós queremos, com essa presença de Deus, continuarmos aprendendo mais dela. Porque esses 2 textos falam-nos de um profeta que passou um tempo difícil, quando ele foi chamado para estar alertando o povo acerca da rebeldia do povo, acerca do exílio que o povo passaria por estar desobediente ao Senhor que o tinha conduzido. E ele foi levantado no meio de profetas que lutavam contra ele, porque ele dizia: olha, Deus vai nos mandar para o exílio, onde ficaremos 70 anos. E os profetas diziam: não, nosso Deus não vai fazer isso, nosso Deus é amor, nosso Deus não tem esse projeto para nós. Será pouco tempo. E ele vinha com uma mensagem dizendo: não, Deus está dizendo que até lá no exílio vocês vão constituir famílias, vocês vão criar filhos, vocês estarão num lugar onde não pertence a vocês, mas será necessário por causa da desobediência de nós mesmos. E esse profeta foi um profeta, então, pelo qual a Bíblia nos mostra o desejo de ver uma nação arrependendo-se na presença de Deus, mas não viu. Ele é chamado de um profeta chorão, porque ele chorava para que as pessoas, para que o povo pudesse entender a mensagem, mas não entenderam. E ele não viu a restauração desse povo, mas pregou. E pregou também a glória de Deus, porque no meio de tantas necessidades, de tantos erros, é claro que ele nunca deixou de falar acerca da presença de Deus. E a grandiosidade de Deus querer ensinar esse povo. Por isso que aqui, quando ele fala, ele está falando justamente sobre essa necessidade. Porque havia uma apostasia naquela época, mas ele estava mais preocupado em levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de vitória e uma mensagem até de compreensão. Nós vamos ter que passar por esses 70 anos ali. É necessário, porque Deus já estava dizendo: será feito, eu não vou mudar a história. Ele profetizou dizendo: Deus vai mudar, mas vocês terão que viver 70 anos. Devido a uma necessidade. Mas nós podemos, mesmo dentro dessas necessidades, e aqui traz a mensagem pelo qual ele diz acerca do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus, nós abrimos a Tua palavra e mais uma vez pedimos para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe conosco. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. E que com a ajuda do mesmo Espírito que estará nos, ó Deus, convencendo e nos ensinando nesta manhã,
possamos guardá-la em nosso coração para que sejamos transformados da forma com que o Senhor quer nos transformar, Pai. Em nome de Jesus, opera em nós nesta manhã, Pai. E pedimos a Tua graça, misericórdia, e que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Naquele momento, naquela época, e todas as vezes que lemos o Antigo Testamento, nós escutamos os profetas dizerem: assim diz o Senhor. Deus falava com os profetas e os profetas mandavam a mensagem. Hoje nós temos a palavra escrita, pela qual nós não precisamos mais dizer assim diz o Senhor. A palavra está aí para nós sabermos, está escrito, de que todas as coisas que foram escritas, que foram ditas pelos profetas, que foram escritas nos salmos, que foram falados por homens inspirados pelo Senhor e escrito para a nossa sobrevivência nos dias atuais, está escrito como dando uma esperança para nós, entendendo de que toda a mensagem, desde o Antigo Testamento até o Novo, hoje nos traz uma mensagem de esperança, pelo qual nós precisamos continuar de acordo com o que foi ensinado no passado, vivemos no presente e será passado no futuro, que é justamente entender que Deus ainda está falando com o homem, de que Deus está querendo alcançar a todos desse mundo, para que eles venham a conhecer a palavra e conhecer a palavra viva, que é a pessoa de Cristo Jesus, a palavra que se fez carne, para que todos possam, ao entender quem é Cristo Jesus, possam ter um momento pelo qual nós vamos conhecer a Deus e entender que a sabedoria de Deus, ela é diferente, muito diferente da sabedoria humana. E que quando nós clamamos ao Senhor, aí nós vamos entender também a respeito das nossas fraquezas humanas. Porque o homem, ele sabe que para estar na presença de Deus, ele tem que primeiro mortificar alguém muito próximo dele, que é o nosso eu. Não nos fortalecemos com o nosso conhecimento, mas entendemos que tudo que conhecemos, e o Lúcio disse isso agora, bem no início, deu graças a Deus por entender o que Deus espera de nós com aquilo que Ele coloca em nossas mãos, porque tudo pertence a Ele. Paulo fala sobre essa realidade: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. As nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas amizades, as nossas escolhas têm que estar de uma forma com que nós possamos glorificar a Deus. E aqui o profeta lhe diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Jesus orou sobre essa questão, até em relação à revelação de Deus para conosco. Pai, graças te dou, pois não revelastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas aos simples e humildes de coração. Quando falamos sobre sabedoria, é claro que nós estamos entendendo que Deus está falando não a sabedoria humana. Paulo fala sobre essa questão quando nós falamos sobre a palavra de Deus, que o evangelho não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas do que? Poder de Deus. E quando nós ouvimos no Evangelho, e quando nós ouvimos a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, ou está escrito, é o poder de Deus que está tentando fazer com que entendamos a vontade dEle diariamente. Jeremias estava num momento difícil. Imagina pregar por tanto tempo. Parece que foi mais de 50 anos. Eu acho que está falhando o microfone, não está? Um pouquinho, tá bom? Pregar e não conseguir ver resultados, mas isso não tirou a esperança que ele tinha em ver um povo sobrevivendo diante do Senhor. Isso não tirou a esperança de ele poder ouvir a voz de Deus e compreender como sendo, continuarei a pregar essa verdade, porque é a palavra que o Senhor está dizendo.
E a palavra, ela é algo que vai transformar a vida das pessoas que entenderem essa palavra. Por isso Jeremias, ele traz com 3 coisas que mexem conosco, porque assim diz o Senhor. Primeiro, para nós não nos gloriarmos de uma forma com que possamos dizer: eu sou conhecedor, eu sou sábio. As coisas de Deus vêm para aqueles que se humilham, para aqueles que reconhecem o seu estado diante de Deus. Ontem eu falei um pouquinho com a Yucari aqui, né, Yucari? Nós lemos um pouco sobre a questão do pecado, aprendemos de que todos pecaram. E quando nós pecamos, a Bíblia diz: destituídos estão da glória de Deus. E Deus enviou o seu Filho para morrer, como diz Romanos 5,8. Sendo nós ainda pecadores, Deus enviou o seu Filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados. E aí nós conhecemos que a sabedoria, ela começa a nos mostrar quem Deus é, pelo qual nós necessitamos vivermos com a presença dEle. Nas escolhas, nos embates da vida, né, que nós temos aí diariamente. Aqui está dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ele começa trazendo a parte negativa: não se glorie o forte na sua força. O salmista fala sobre isso, que uns confiam em cavalos, outros em carruagens e reis, mas nós confiaremos no Senhor, que é o Senhor dos exércitos, é o que está acima de todas as coisas, é o que criou, e a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada foge do seu controle. Ele começa falando sobre o homem, porque o Deus sempre falou dentro da Bíblia acerca da nossa natureza, de nossas fraquezas, de nossas necessidades, mas sempre também teve um coração amoroso para mostrar o caminho pelo qual nós podemos viver uma vida, e como foi falado e está aqui na palavra do Senhor, uma vida em abundância. A Bíblia descreve um profeta no meio de situações pelas quais existia muita idolatria, uma rejeição de sua mensagem, mas ele prosseguiu forte, ele prosseguiu elevando a glória de Deus ao dizer: mas o que se gloriar? Se nós tivermos que nos gloriarmos, irmãos, ele diz: glorie-se nisto, versículo 24, que diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, primeiro, em me entender e me conhecer. Muitos conhecem, mas ainda não estão entendendo quem é Cristo Jesus. Estou dizendo porque a gente vive experiências diárias, irmãos, com pessoas. Muitos conhecem, mas ainda não entenderam. E quando falamos sobre entendimento, Paulo trouxe essa realidade para a nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitos conhecem, mas ainda não são transformados, porque talvez não entenderam. O Evangelho está sendo pregado através de vidas, através de folhetos, através de mídias. Muitos estão ouvindo, mas não estão entendendo. E olha que nós estamos num momento em que o Evangelho é pregado de todas as maneiras. Até nós precisamos tomar certos cuidados com aquilo que ouvimos acerca do Evangelho. E a Bíblia nos traz orientações para aquilo que ouvimos, examinarmos as Escrituras, como Jesus diz: examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. A Bíblia diz que os bereanos eram melhores do que os de Tessalônica, porque ouviam e depois examinavam as Escrituras, se era aquilo ali mesmo que ouviram, era corretamente a palavra de Deus. Não que Tessalônica foi rebaixado, porque depois Paulo exaltou a igreja de Tessalônica, dizendo que ali o poder estava transformando vidas, a obra da vossa fé, o amor,
por Cristo, onde ele rogava, orava e intercedia por aquela igreja, e por causa de alguns assuntos necessários passar, ele escreve sobre a vinda de Cristo, sobre a morte das pessoas que partiram sem Jesus e o que aconteceria, a ressurreição dos mortos. Então foi uma igreja que, ao ser descrito como sendo um pouquinho menor do que de Tessalônica com os bereanos, a Bíblia mostra Paulo exaltando aquela igreja. Aqui está uma palavra que ele diz: em me entender e me conhecer. Lá em Oséias capítulo 6, que também foi um momento difícil para o profeta, versículo 3, e ali foi um momento de repreensão, um momento de mostrar aos homens a necessidade de prosseguir. O convite foi justamente essa realidade. Oséias capítulo 6, versículo 20, capítulo 6, versículo 1 a 3, falei 20, não tem nem 20 aqui. Olha o que diz aí: vinde e tornemos-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atarará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O versículo 3 diz o quê? Então, conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer ao Senhor. Quando ele diz: a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Como? Irmãos, nós temos tido oportunidades de conhecer o Senhor. Muitas. Primeiramente porque nós temos a liberdade de andarmos com isso em nossas mãos. Ainda. Há lugares que estão matando pessoas que estão com Bíblia. Romênia é um lugar deles. Nigéria. Há lugares que as pessoas não podem ter uma Bíblia, irmãos, porque já são sacrificados. Então aqui está um convite para conhecermos cada vez mais o Senhor, a saída, mas também a chuva que virá de bênção sobre aqueles que sabem que o Evangelho não é fácil de ser vivenciado, mas que é benéfico para aqueles que crescem no Senhor Jesus. A palavra do Senhor mostra-nos da grande necessidade, voltando para Jeremias, porque Deus mesmo está dizendo: em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. A mensagem não mudou, irmãos. A mensagem sempre será: Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também mostra de que há uma necessidade de viver uma vida de acordo com aquilo que Deus apresentou como sendo o remédio para a humanidade. Uma vida pela qual nós temos falado muito de estarmos em união com Cristo, vivemos uma vida em unidade. Olha que nós já falamos sobre permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedis o que quiserdes e vos será feito. Existe permanência. Exige de nós uma dedicação, uma entrega, uma vida que sabe que Deus vai sempre nos ajudar nos momentos mais difíceis. Uma vida dedicada a Ele, de acordo com o que Ele realmente descreve, como sendo alguém que diz: olha, não confie no que você diz que pode fazer, mas confie naquilo que eu posso fazer através do que você tem dado por mim. Porque todo o poder emana de Deus, através da sua graça. Todo conselho vem de Deus. Toda direção vem do Senhor. Quando nós confiamos nisso, quando nós confiamos na palavra, quando nós oramos pedindo: Senhor, me ajuda a estar de acordo com aquilo que o Senhor descreve para com a minha vida. Por isso que a Bíblia descreve que a confiança que nós temos não é porque Deus é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra e nós cremos nela para conosco. A palavra é viva.
A palavra é eficaz. A palavra produz mudanças. A palavra é aquela que vai transformar o coração endurecido, o coração de pedra, num coração de carne. A palavra é aquela que vai ser pregada até a volta de Cristo Jesus. A palavra é o meio pelo qual Deus usa para nos santificar. É o meio. Acho que eu vou trocar para não falhar melhor, né? É o número 2. Amém. Glória a Deus. A palavra tem sido um meio, irmãos. Mas, pastor, é difícil entender a palavra, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos traria entendimento e nos daria entendimento. Eu louvo a Deus quando Jesus diz, olha, eu vou precisar voltar ao Pai, lá em João 14. Mas eu rogarei ao Pai para que envie um outro ajudador, o Espírito Santo. Ele vos guiará, ele vos ensinará, ele estará em vós, ele vai fazer tudo aquilo porque ele dará testemunho de mim e dará testemunho de vós, como meus discípulos. Então Deus, por nos conhecer e Deus por saber das nossas fraquezas e limitações, foi Ele mesmo que já preparou o Espírito Santo para aqueles que nele creem, em Cristo Jesus, para sermos fortalecidos e lembrarmos. Isso é, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, é claro que Ele vai fazer você lembrar o que você estudou. Porque se nós não lemos e não estudarmos, como o Espírito Santo vai nos fazer lembrar? Por isso que nós pregamos, mas não estamos gloriando na nossa força, estamos gloriando a Deus que tem nos fortalecido no momento das nossas fraquezas. Quando Ele mostra para nós que é necessário vivermos em unidade com Deus, e essa unidade com Cristo faz também nós valorizarmos os que estão ao nosso lado, porque Deus tem nos ensinado a vivermos uma vida pela qual nós não estamos nos gloriando, nós estamos simplesmente cumprindo aquilo que Deus coloca em nossas mãos e pelo que devemos cumprir, com a graça do Senhor Jesus. A dificuldade hoje que nós temos é que nós estamos abandonando a palavra do Senhor. Digo nós temos porque nós ouvimos muitas mensagens hoje que exaltam mais o homem do que a própria pessoa de Jesus Cristo. A mensagem hoje é você ser forte, é você buscar, uma alta ajuda e não a ajuda do alto, pelo qual nós precisamos. A mensagem hoje é fazer de você alguém pelo qual você cria um potencial em si mesmo. Paulo foi muito claro lá em Coríntios quando ele diz que todo o poder que ele tinha emanava do Senhor para a sua vida. Tudo que ele fazia, tudo que ele teve como perda fez com que ele ganhasse da parte de Deus algo pelo qual ele era um instrumento usado nas mãos do Senhor. E Jeremias, ele trouxe algo para dizer, se você quer se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer quem eu sou. Isto gera intimidade com Deus, irmãos. Quantos amigos nós temos aqui? Você pode confiar. Você tem amigos, não tem? Você confia, você fala, você expressa suas necessidades, você chora, você, quando precisa, liga e ele... Por quê? Porque você o conheceu, você criou um relacionamento, você cresceu, dentro de dificuldades, alegrias, tristezas, perdas, mas foram criando relacionamentos com Deus. É assim também, irmãos. Deus quer nos ter como verdadeiros amigos, dependentes da sua graça, da sua misericórdia, e quer que entendamos, porque Ele diz, olha, entendam e me conheçam que eu sou o Senhor, que faço beneficência. O nosso Deus é chamado na palavra de Deus como sendo Deus que não traz confusão. Deus nunca gerou confusão. Quando nós estamos em confusão é porque nós usamos a nossa natureza nas decisões. Só que Ele é Deus permissivo. Tudo está debaixo de sua permissão. Deus é soberano. Sim, é soberano. E muitas vezes Ele permite coisas para nós crescermos também.
Crescemos no conhecimento de quem é Ele e o que Ele pode fazer. Aqui a Bíblia está dizendo de que Ele é o Senhor, porque Ele diz, olha, entender e me conhecer que eu sou o Senhor, farei, né, beneficência, juízo e justiça na terra. Justiça e juízo. Muitas pessoas não falam mais do juízo na terra. Eu já ouvi gente falar para mim, eu já sei que sou pecador, não precisa mais falar sobre isso. Eu falei, tudo bem, mas e o juízo de Deus sobre o pecado? Deus um dia vai ter que castigar o pecado. E esse dia está próximo. Porque Jesus virá não para julgar, porque Ele já diz, o Filho não veio para julgar, mas sim para salvar. Mas tem quem o julgue, a palavra que vos tenho pregado. Vai ser a palavra, o nosso julgamento será de acordo com aquilo que nós cremos na palavra. Porque Jesus veio para salvar e não para julgar, Ele veio para salvar, é o que Ele diz lá em João. O Filho do Homem veio para salvar, não julgar, porque já tenho que vos julgue. A palavra que vos tenho pregado. É a palavra que nós chegaremos ali. Você que creu que Jesus é o caminho? Eu ouvi muitos anos. Você creu que Jesus é a verdade? Eu também ouvi muitos anos. Porque a palavra diz acerca de Cristo. E o Espírito Santo foi dado para convencer. Então tudo que ele diz aqui, olha, eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele escreveu isso para alertar a humanidade de que nós precisamos estar com o Senhor. Aí quando nós falamos sobre sabedoria, é claro de que o Senhor Ele está disposto a dar. Vamos lá em Tiago capítulo 1. Creio que muitas pessoas já conhecem esse texto, mas é sempre bom lembrarmos. Tiago capítulo 1, versículo 2. E Tiago estava escrevendo justamente acerca das nossas provas e nossas tentações diárias. Aqui diz, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Esse mesmo texto se encontra lá quando Paulo fala sobre justificação. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. E depois ele fala sobre também termos alegria nas provações que passamos. Aqui ele diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ele diz prova, Deus vai nos provar muitas vezes, para ver em quem nós estamos confiando. Quando eu falo provar muitas vezes, eu tenho no meu coração a mensagem que Deus deixou escrita acerca de um homem que, depois de uns 100 anos, viu o filho da promessa. E Deus o provou, dizendo assim, Abraão, eu vou pedir para você um sacrifício. Traga teu filho e ofereça-o para mim como sacrifício. Quando eu vejo sobre a prova da vossa fé, muitas vezes Deus vai nos provar naquilo que mais amamos, irmãos. Que às vezes até nos impede de adorarmos o Senhor. Estou falando de Abraão porque Abraão demorou para ver Isaac, né? Nasceu Isaac, o filho da promessa. Aí depois Deus vem e fala para ele, Abraão, pega o seu filho, o filho da promessa, e entrega para mim como sacrifício. Como é difícil o pai, né, pegar o filho e dizer, nossa, demorou tantos anos para mim ter o que eu queria, dizendo que seria ele e agora pedindo para entregar. E ele pega e leva Isaac. Quando eu vejo sobre prova de fé, é claro que Deus vai nos provar naquilo que nós mais amamos, irmãos, para ver se é Cristo ou
o que nós temos de melhor. Porque muitas vezes Deus vai nos pedir algo que nós temos de melhor e nós temos que falar, eu tenho que deixar isso para Cristo, para que Ele viva em mim. E olha que Paulo, ele pediu para Deus e disse e ensinou para a igreja, dizendo assim, olha, se eu vivo a Cristo, morrer era lucro, por amor a Cristo Jesus. Paulo, ele diz, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Aqui nós estamos vendo sobre alguém que diz acerca de uma prova da vossa fé, que opera a paciência. Você ser paciente é algo que já está em nós. A paciência já foi dada para nós através do Espírito Santo. A questão é exercê-la. Dá-me paciência, Senhor. Já está em você, irmão. Só exerça essa paciência. Ai, o cara ficou contente ali, já olhou para alguém ali. Já temos a paciência. É só exercermos essa paciência com a graça de Deus. E aqui ele diz, tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Esse é um momento de comunhão com o Senhor. Esse é o momento de intimidade, é o momento de saber que é dele que nós teremos a ajuda naquilo que mais necessitamos. Por isso que quando ele diz, glorie-se em me conhecer, entender e me conhecer, aqui ele está dizendo, peça com fé, em nada duvidando. A dúvida é algo que muitas vezes impede nós vermos a glória de Deus, irmãos. Foi assim que Mateus escreve acerca de Zaqueu. Veja os discípulos, imagine, irmãos, nós aqui reunidos, daqui a pouco aparece, atravessa a parede aqui, Jesus ressuscitado. Que alguém não veio hoje. E ele chega e diz, paz seja convosco. E sopra-lhes o Espírito Santo. Aí todo mundo se maravilha, né? Aí quem não veio hoje? Jesus apareceu. Jesus entrou lá de um jeito que nós nem imaginaríamos. Um corpo glorificado que simplesmente diz, paz seja convosco, soprou sobre nós o Espírito. Nós ficamos todos alegres, cheios do Espírito. Mas tinha um que não tinha visto. Que isso? Eu só vou crer se eu enxergar com os meus olhos e ainda tocar nas suas chagas, nas feridas de suas mãos. Irmãos, há coisas que nós não precisamos ver com os olhos, mas crer que Deus pode fazer, porque Ele é o Senhor. O justo viverá pela fé, não pelos olhos. Às vezes nós precisamos de coisas que nós primeiro falamos, temos que prover as coisas. Claro, isso é sabedoria, mas quando nós não temos condições, é chegar e buscar o Deus provedor de todas as coisas. Ele vai prover porque estamos exercitando a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Isso é conhecer a Deus, isso é entender a Deus. Imagina um homem que uma única vez Deus fala com ele dizendo, olha, eu achei graça em você, velhinho. Mas quem você olha? Eu vou mandar um dilúvio aí, porque o pessoal está todo mundo... Faz marca para mim. Uma única vez Deus falou com Moisés, com Noé. Uma única vez. Ele não foi depois pedir confirmação. Será que é Deus mesmo falando comigo? Eu preciso de confirmação. Não. Deus falou, ele entendeu a mensagem e ficou muitos anos para fazer aquela arca. Que Deus tinha dito que mandaria um dilúvio. Esse foi um homem de fé, né? Uma única vez ser chamado e dizer, eu vou ouvir a voz de Deus e vou. Porque ele entendeu quem o chamava. É como foi Abraão, né? Abraão, quando foi chamado, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E olha, te farei uma grande nação. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus.
nem sabia para onde ia. Mas o problema não é saber para onde você vai, o problema é saber quem o te chamou. Ele entendeu a voz de Deus, ele sabia quem lhe tinha chamado. Eu não sei para onde eu vou, mas... E Hebreus fala sobre isso. Sem saber para onde ele ia, ele foi. Porque ele sabia quem lhe tinha chamado. Aqui Deus está falando para nós que dizemos crer nesse Deus. Aqui nós estamos falando de um Deus que nos reúne semanalmente em nossas casas, com as nossas famílias, em onde nós estivermos, onde Ele diz, olha, onde vocês estiverem, estarei convosco, até a consumação dos séculos. Mas vocês são homens que serão trabalhados, porque vocês estão pedindo a minha presença. E aqui Ele fala sobre a fé, e aqui Ele está dizendo, peça com fé, em nada duvidando. Conhecer a Deus é fé, irmãos. Entender a Deus, há assuntos que ainda não foram totalmente abertos para nós. Mas nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Né, Marcos? Tem coisas que nós falamos e não podemos bater martelo. Mas entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E no momento exato, se for da vontade de Deus, Ele há de revelar para nós. E quando Ele revela, não é para apenas revelar, é para ter um propósito conosco também nesse mundo. Por isso que tem muitas coisas que ainda estão obscuras, mas a Bíblia diz que o que estava obscuro no Antigo Testamento, estão sendo revelados na pessoa de Cristo Jesus. Todo o mistério de Deus que estava oculto, está sendo revelado na pessoa de Cristo Jesus. Está lá Paulo escrevendo nas cartas aos Romanos. Pelo qual ele diz, tudo que estava obscuro, vocês agora estão tendo uma revelação maior, porque vocês estão tendo uma revelação de quem já veio, que já concretizou a obra da salvação, que já venceu o mal, que já nos deu a salvação pela fé, que não precisamos mais guardar mandamentos, leis que estavam sendo guardados como uma forma de observância para estar agradando ao Senhor. A Bíblia descreve que agora nós cantamos o véu, que fala justamente o véu que fazia a separação de nós entre Deus, foi rasgado do alto a baixo, pelo vivo e novo caminho inaugurado pelo Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Quando entendemos isso, quando conhecemos essa realidade, aí nós vamos fazer com que essa verdade, ela produza em nós os frutos necessários para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Começando em nós mesmos. Pelos frutos conhecereis. Ele não diz pelas obras. As obras são, como o Tiago escreve, resultados de quem é salvo. Mas é os frutos que mostrarão quem são e quem não são. Pelos frutos conhecereis. Há muita gente que confunde essas coisas, achando que o poder de Deus é a forma de mostrar que você é salvo. Não, o poder de Deus revela que Deus é grande. Os frutos é que Deus transforma nossas vidas. Os frutos do Espírito, um único Espírito fazendo com que a longanimidade, a fé, o amor, a benignidade seja vista em nossas vidas. Sejam vistos, no caso, os frutos. Aqui está algo que faz entendermos o sacrifício de Cristo Jesus. Era necessário Ele vir nesse mundo. O homem não pode alcançar pelos seus meios nenhum favor de Deus. O favor é que nos alcançou. Foi a graça de Deus derramada para o mundo na pessoa de Cristo Jesus. A cruz foi o caminho. Tudo que Deus ensinou no Antigo Testamento estava centralizado naquele que viria um dia. E aquele que veio separou o tempo em antes e depois dele. Para ninguém dizer, ele não existiu. Foi o único que pôde descrever e fazer do calendário nosso judeu antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele veio. E quando entendemos essa vinda, que foi justamente porque ele foi profetizado logo após a queda, que da descendência da mulher nasceria
aquele que feriria a cabeça da serpente, pelo qual a serpente lhe feriria o calcanhar, já estava dizendo, é na cruz que ele vai ter que morrer. Mas lá ele vencerá o diabo. E ele venceu. Venceu para nos fazermos, hoje, pessoas pelo qual nós entendemos o Evangelho e o conhecemos melhor, porque Cristo está nos levando na presença do Pai, pelo qual nós glorificamos o Pai através dele, porque na sua oração sacerdotal ele começou dizendo isso, o Pai glorifica o Filho, assim como o Filho glorificou, realizando aquilo que tu lhe deste para ser realizado. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então nós entendemos uma mensagem pela qual, quando nós compartilhamos, estamos diante do Senhor e vivendo essa experiência com o Senhor, é porque Deus tomou o nosso lugar na pessoa de Cristo Jesus. E isso nos faz estarmos aqui, irmãos. Isso nos faz entendermos o que vamos celebrar aqui, a importância de cada um, a importância da nossa presença na presença do Senhor, porque nós temos sede de querer conhecê-lo melhor, porque nós queremos totalmente viver a graça do Senhor derramada para cada um de nós. Eu quero encerrar com mais um texto. Primeira de Reis, capítulo 3, que eu já li aqui na reunião de oração. Deixa eu ver se é isso mesmo. Primeira dos Reis aqui. É isso mesmo. Capítulo 3, versículo 5. Que fala de um homem que foi muito sábio. A gente lê esse capítulo 3, logo no versículo 1, ele fez algo que não era necessário fazer, né? Ele se colocou e se misturou, se casou com a filha do faraó, pelo qual Deus disse para não haver misturas, mas mesmo havendo essa mistura, Deus o usou poderosamente. E quando ele toma o lugar de seu pai, Davi, que estava já falecido, ele herda o reino e teve da parte de Deus uma visão, um sonho. E aqui descreve uma pessoa que entendeu o que era conhecer ao Senhor. Pelo qual, em Gibeão, versículo 5, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Muitas vezes eu já pensei nisso, que Deus também fala ao meu coração, pede o que eu quero que eu te dê. E sempre reconheço que a glória tem que ser dele. E lendo esse texto, e lá em Jeremias dizendo conhecer o Senhor, é claro que nós conhecemos o Deus pelo qual às vezes apresenta para nós o direito de escolha. E aqui esse homem soube o que pedir ao Senhor, porque ele diz, no versículo 6, e disse Salomão, de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Falando dele mesmo. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz
segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Conhecer ao Senhor e entender ao Senhor, irmãos. Muitas vezes Deus vai nos dar o direito de escolhermos a quem queremos servir e o que queremos depois que o servimos. Aqui Salomão disse: me dá sabedoria de lidar com o povo. Me dá sabedoria de lidar com pessoas. Um povo pelo qual o Senhor está colocando diante de mim. Isso me fez repensar muitas vezes, irmãos. Lembra que eu digo para os irmãos que todos os dias eu peço a Deus que me levante uma pessoa para eu falar do Evangelho? Esta oração nasceu desde o momento que eu compreendi o que é ser uma igreja. E Deus não tem falhado nisso. Todos os dias alguém ouve de Jesus. Para a glória dele. Quando eu não consigo falar, eu falo para Deus: mas com quem eu vou falar? Deus me manda crentes firmes. Às vezes me levanta crentes desagrejados, às vezes me levanta pessoas não crentes, mas todos os dias. Porque dentro dessa oração eu entendi o que Salomão estava dizendo. Amar vidas. Amar pessoas pelas quais precisam entender e conhecer ao Senhor. E saber que Deus tem o poder de mudar as nossas vidas. Muitos rejeitam, muitos criticam. Mas o importante é você entender que quando você faz uma obra pela qual Deus coloca em tuas mãos, é Ele que dará os resultados. Tudo virá dele. Tudo que fazemos não está sendo em vão. Porque nós entendemos e conhecemos a esse Deus que tem o poder de transformar vidas, de regenerar vidas, a começar pela nossa. E que tem o poder de fazer tudo aquilo pelo qual ele descreve fará. Por ser Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa naquilo que ele escreveu. Ele é fiel naquilo que ele escreveu. Então, irmãos, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de lembrarmos o sacrifício de Jesus. Hoje é dia de dizermos ao Senhor: Pai, obrigado porque aqui estamos, limitados, fortalecidos e entendendo que o Senhor está nos usando da forma com que o Senhor realmente quer nos usar. E nós podemos lembrar através da ceia de que um dia Ele voltará. A questão não é o voltar, porque esse dia está reservado. A questão é como Ele nos encontrará. Vigilantes, orando. Não estou querendo espiritualizar, estou dizendo uma necessidade que a igreja precisa ter. 1 de Pedro fala daqueles que tinham por tardia a volta de Cristo Jesus. E ele disse para tomarmos cuidado. Então nós precisamos fazer o que agrada ao Senhor, entendendo que todos os dias Ele pode aparecer. No meio de tantas catástrofes, um dia Ele aparece. E quando Ele virá, a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo. Ninguém vai deixar de ver a volta de Jesus. Todo o olho verá. E como Ele encontrará? Jesus deu um alerta acerca de quando Ele vir. Ele falou: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Que Ele encontre em nós. Que Ele possa olhar para nós como Ele olhou para Noé e disse: achei graça nessa vida. Que Ele possa olhar para nós e dizer: olha, sai de onde você está, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu estarei te mostrando. E possa encontrar em nós o desejo de sairmos. Não sem discernimento, mas sabendo quem está nos chamando. E possa encontrar em nós um desejo de fazer com que as pessoas sejam totalmente dirigidas para conhecerem a Cristo Jesus. Em nome de Jesus.